Nesta aula, iremos aprender como relacionar notas com atividades para que ao final, tanto o professor quanto o aluno tenham a nota final de acordo com as atividades e provas realizadas. Bom, para desenvolver esse exemplo, eu utilizarei esta organização de duas avaliações. Então, a primeira avaliação ela é composta por duas tarefas, onde cada tarefa vale 20 pontos, e uma prova que vale 60 pontos. Então, minha primeira avaliação ela tem um total de 100 pontos. Uma segunda avaliação também, duas tarefas, cada uma com 20 pontos, e uma prova com 60 pontos. Bom, a primeira avaliação, que é composta por tarefas e uma prova, ela representa na minha nota 50%. Então tem um peso ponderado de 50%. E a segunda avaliação também tem um peso ponderado de 50%. Ok? Então é essa lógica que eu vou utilizar na criação de tarefas e notas no Google Classroom. Ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa a fazer aqui nas atividades é criar as organizações, ou seja, vou criar dois tópicos, onde o primeiro tópico será a primeira avaliação, onde irei inserir as tarefas que o aluno deverá desenvolver durante o período, né? Então vou aqui adicionar. Vou criar também um tópico chamado segunda avaliação. Então pronto. Eu sei, o aluno também saberá que ele tem a organização da primeira avaliação e segunda avaliação. Aqui dentro posso agora começar a criar minhas atividades, seja ela qual for. Mas como eu falei antes, na minha organização, a minha primeira avaliação tem duas tarefas e uma prova, e a segunda avaliação também, duas tarefas e uma prova. Sendo que a primeira avaliação vale 50% da nota e a segunda avaliação também vale 50% da nota. Isso tem que ser inserido também no Google Classroom. Então vamos lá. O que nós faremos agora é vir até aqui nas configurações, ok? Então vamos escolher aqui embaixo na parte de avaliação, como será o cálculo da nota final? Então o cálculo da nota final será ponderada por categoria, ou seja, eu terei duas categorias, primeira avaliação e segunda avaliação. E aqui então criamos as categorias, categoria das notas. Então clicando aqui, vou chamar então de primeira avaliação. Coincide com o nome que eu criei como tópico, mas poderia ser tarefas, por exemplo, não tem problema. Quanto que vale a primeira avaliação? Ora, vale 50%. Vou adicionar uma outra categoria, vou chamar de segunda avaliação, e também valerá 50%. E também quero, olha só, que mostre a nota para os alunos. Eu quero que eles saibam como é que está o desempenho deles. E vou salvar. Muito bem. Depois que eu faço isso, então, eu posso vir aqui e criar a minha tarefa. Eu quero então uma atividade, uma tarefa. Vou chamar de tarefa 1.1, respeitando o que eu organizei anteriormente. Então, instruções para a tarefa. E aqui, olha só, em qual categoria de nota que essa tarefa será incluída? Será na primeira avaliação. Então, eu estou incluindo uma atividade, uma tarefa, na primeira avaliação. Quantos pontos ela vale? Por aquela organização, ela vale 20 pontos. Bom, em qual tópico? Também na primeira avaliação, para ficar tudo organizado. E vou então criar a atividade. Vejam que agora nós temos então a tarefa 1.1. Qual categoria? Primeira avaliação. Farei a mesma coisa, vou criar então mais uma atividade, tarefa
1.2, instruções. E novamente, categoria da nota, primeira avaliação. Tópico, também primeira avaliação. Quantos pontos mesmo? 20 pontos. Vou criar atividade aqui. Ainda, segundo a minha organização, ainda tem a prova 1, que vale 60 pontos. Então, vamos lá. Vamos criar atividade. No caso, esta prova 1 é onde eu irei inserir a nota. Nesta atividade será inserida a nota da prova. Qual categoria? Primeira avaliação. Ela vale agora 60 pontos. Né? E o tópico também, primeira avaliação. Vou criar a atividade. Ok? Feito isso, agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda avaliação. Criar as duas tarefas e a prova 2. Então, vamos lá. Então, tarefa 2.1. Instruções. Qual categoria? Segunda avaliação agora. Tópico, também segunda avaliação. E a tarefa 2.1 também vale 20 pontos. Está lá. Beleza? Criar uma nova atividade. Tarefa 2.1. Categoria segunda avaliação. Tópico, segunda avaliação. 20 pontos. Criar atividade. Mesma coisa agora, a última, prova 2. Então, vou chamar de prova 2, para facilitar depois a minha vida para lançar as notas, né? Segunda avaliação, e aqui 60 pontos, criar atividade. Então, vejam, eu fiz isso, né? Eu criei a minha primeira avaliação com 3 tópicos, né? 3 itens, 2 tarefas de uma prova e segunda avaliação também. E já defini no Google, lá na configuração, que cada avaliação equivale a 50% da nota. Ok? Bom, agora então, vamos ver como é que ficou esse quadro aqui. Vejam, aqui está o quadro criado, né? A tarefa 1.1, tarefa 1.2, prova 1, tarefa 2.1. Opa, chamei duas iguais, né? Vou corrigir aqui, 2.2, salvar. E prova 2. Bom, eu tenho aqui um aluno teste, que não tem nenhuma nota ainda, né? Tem um aluno teste, então eu vou atribuir nota a ele e ver o que acontece. Então, na tarefa 1.1, vamos supor aqui então que ele tirou 10 pontos. É importante que você devolva a nota, senão a nota não é calculada. Ok? Muito bem. Na tarefa 1.2, ele foi melhor e tirou 20 pontos. Também assim que eu dei a nota para ele, eu vou devolver para que ele saiba a sua nota. Devolver. Ok. E na prova 1, ele tirou uma nota 50 pontos, né? E também vou devolver a nota para ele. Devolver. Então vejam. Pelo nosso exemplo aqui, até agora a nota dele foi quanto? 8. E tirou 80 pontos. No Google Classroom, já está mostrando aqui que ele tem, da primeira nota, 80%. Muito bem, vamos agora para... Começou a segunda avaliação. Ele tirou aqui, então, 10 pontos na segunda tarefa. Vou devolver o aluno. Aqui, devolvendo, né? Aqui, nessa tarefa, ele tirou também 10 pontos. Vamos devolver aqui. E por último, na prova 2, de acordo com o planejamento, ele tirou 50. Então vamos devolver aqui.
Então vejam, a nota final dele foi 75, né? De acordo com a nota final, então, que nós tínhamos estipulado anteriormente. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado e aproveite as notas e atividades do novo Google Classroom.